Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, trabalho na Nelway. Vou falar sobre uma shell. Algumas coisas que eu aprendi assim, desenvolvendo uma shell em Go. Então, antes eu desenvolvi em C e estou trabalhando com Go já há um pouco mais de 2 anos, acho que 2 anos. Não muito tempo. Beleza. Então, essa shell é chamada Nash, desenvolvida em Go. Ela é inspirada numa shell do Planine, até que o Joe falou aqui, ela é chamada RC. Ela não é POSIX, então a sintaxe dela não é compatível com a maioria das outras shells. Existem algumas coisas que são compatíveis, outras não. Ela é portável, mas eu nunca testei no Windows, então não sei porque Go é portável, mas se alguém testar, diz depois. Que ela é diferente, assim, que uma coisa que eu escrevia muito shell script, usando a máquina de casa e meu desktop no trabalho, eu tenho scripts para criar ele, instalar o Artelino, configurar, eu fazia isso tudo em shell script antes usando o Bash. Existe 1 milhão de maneiras de fazer a mesma coisa, é difícil de ler, é difícil, a sintaxe é complicada e tal, então a ideia do Nash é ser bem simples, tem uma maneira só de fazer as coisas, então assim, não tem muito o que inventar, a sintaxe é bem, até um pouco estilo do Go, assim, bem tranquilo. Então, qual foi a motivação? Eu comecei um projeto na empresa que era mais pesquisa, assim. Não deu certo, mas a ideia que queria criar um file system distribuído para comunicação interprocesso. E para testar isso, a melhor ferramenta que existia era a Shell, porque a comunicação interprocesso ia ocorrer por arquivo. Então, um serviço ia ler um arquivo, ler o input de um arquivo, e o outro serviço ia escrever no mesmo arquivo, só que como era um file system remoto, então não era o mesmo arquivo real, então não fazia I/O nem nada. Mas, então, para testar isso, eu queria usar os conceitos do Unix, né? Então, ferramentas bem simples, cat, grep, sed, para testar. E eu comecei a fazer isso em Bash. Só que era muito difícil testar da maneira correta, porque falha de várias maneiras diferentes, é bem complicada a sintaxe, então foi ficando grandes scripts. E aí eu acabei de casa, assim mesmo, comecei a criar uma shell básica só para fazer os meus testes. Eu comecei a fazer essa shell novo. A ideia é que daí eu precisava de namespace para manipular os mount points do Linux. Eu tinha que montar os file systems, né? Então eu queria que não tivesse influência entre um teste que precisava montar um file system, eu não queria que um outro serviço que montasse no mesmo local podia ter conflito. No Linux você pode montar o file system em um diretório só, né? Não pode montar mais de uma vez no mesmo diretório. Então eu queria essa ideia dos testes rodar isolado, não queria que tivesse conflito um com o outro. E eu também queria essa ideia de poder embedar a shell em programas em Go. Então eu não ter que ficar rodando todos os scripts na mão, eu poder executar os scripts a partir do código em Go. E também de uma outra motivação que eu não gosto das shells atuais. E já passei por várias shells, assim, a única que eu curto mesmo é o RC, só que ela é bem antiga e o suporte no Linux é bem ruim, assim. Eu usei por bastante tempo o port dos COPs, do Go. Mas aí eu queria algo que fosse mais pro Linux, assim, né? Eu acabei fazendo em Go. Então, o que eu queria era basicamente isso, criar os scripts que... Então aqui tem 2 funções, uma que starta um consumer e outra que starta um producer. Isso é o shell script usando a sintaxe do Nash. Aquele rfork ali é uma maneira de forcar, criar um processo novo, daqueles parâmetros que passa, qual é o isolamento que você vai criar. Usa a ideia de containers do Linux, do namespace. Aí aquele mount, -t no AVP, eu estou montando um file system remoto no AVP. Aí o host é a variável do endereço do file system. E estou montando no diretório /mnt. Aí logo abaixo eu executo um worker que consome um arquivo de input, traço ele como um arquivo de input /projx/input, e ele escreve no output projx output. Esse é o consumo. E o producer embaixo é a mesma coisa, e pode ver que ele monta no mesmo diretório mnt. Então, se você não usar o rfork, ou se for fazer isso em bash, vai dar um conflito. Você vai tentar montar o diretório
montar o file system no mesmo diretório e o Linux vai reclamar. Então, o que eu tinha que fazer em Bash, eu tinha que ficar criando diretórios randômicos, aleatórios, para evitar ter esse conflito. E depois eu tinha que fazer um cleanup, ficar destruindo esses diretórios, era bem chato. Então, basicamente era por isso que eu criei o Nash. Então, eu já falei na frente disso aqui. Igual o cutscenes. Então, o que é uma shell, né? A shell basicamente você forca, que é o conceito do Unix de criar um processo. Não é do Unix, né? De quase todos os sistemas operacionais. Você forca o processo atual, você cria um novo processo, e no processo filho você executa o execve, que é uma syscall para executar um programa. E depois você espera aquele programa terminar, ou não, se você quiser executar ele no background, mas você espera aquele programa terminar para no final dar um output. A diferença é que a maioria das shells é uma sintaxe bem difícil ao redor. Bem antiga, assim, então tem bastante bagagem do passado, que é coisa que a gente nem usa mais. Mas ela pode ser não só isso, ela pode ser mais complexa. A shell pode suportar job control, que é a possibilidade de você executar um processo que está rodando em foreground, né? Ele está executando no terminal e você fica sem a interação, o modo interativo, você tem que esperar ele terminar. Ou você pode parar esse processo com Ctrl Z, uma das shells mais comuns é Ctrl Z, colocar ele em background, por exemplo, e você pode manipular esses jobs. Esse é um conceito que existia porque no passado não existia pseudo-terminais. Os terminais eram... Você plugava um terminal real ali e se você rodasse um comando que demorasse demais para terminar, você não podia... Se não tivesse o conceito de separar, jogar isso para o background, você ficava preso e não tinha mais o que fazer. Então, só que hoje em dia, como a gente não usa mais terminal real, a gente usa pseudo-terminal, a gente pode abrir N terminais no Linux, ou mesmo no Windows, ou em qualquer outro sistema operacional. Não vi mais motivo para isso. Eu usei bem pouco job control durante a minha vida com Bash, assim, então, e é bem complicado de implementar. A parte mais difícil, eu acho que o gerenciamento de processos do Linux é isso aí. Então o Nash não tem. Então se alguém for usar assim, e usa muito isso, ele não consegue. Então a ideia do Nash é quase a mesma coisa, só que em vez do fork é um R-fork. Essa palavra R-fork vem lá do Planine, que é o conceito de namespace. Esse que está na moda agora no Linux, é a ideia de você, em vez de você só forcar o processo para criar um processo filho, você pode forcar o processo e num container. Ele está isolado. Na real é namespace, mas container é uma porrada de tecnologias, né? Mas assim, você pode forcar o processo e colocar ele dentro de um namespace. Ele não influencia o contexto global do Linux. Então, você consegue executar um processo que ele acha que ele está rodando sozinho na máquina, ele não vê os outros bits, ele não consegue ver file systems montados por outros processos, ele tem uma visão limitada dos recursos. Então a diferença do Nash é que ele tem o processo R-fork, depois no processo filho que está isolado ele executa um programa, e depois, no Nash não é opcional, eu esqueci de tirar, ele espera o programa terminar. No Nash, todo programa você tem que esperar ele terminar. Quando você executa um programa, você não pode jogar ele em background. Isso porque, eu vou explicar depois, mas ele quebra alguns paradigmas de script, que depois eu explico, mas basicamente o Nash é isso. E a sintaxe ao redor é uma sintaxe bem simples, mesmo com a ideia do Go, assim, de não deixar nada muito complicado. Não tem nada do Nash de muito, que legal, tal. Ele é bem simples mesmo. Ops. Então, uma das features. Ele é 100% em Go. Eu gostaria muito que ele não tivesse dependência nenhuma, ele só tem uma dependência, que é a readline, para ter um suporte mais avançado no terminal. Mas fora isso, ele não tem mais nenhuma outra dependência. Então, as funções são first class. Então, uma coisa que não tem nas outras shells é a possibilidade de criar uma função, armazenar a função de uma variável, passar como argumento para uma outra função e coisas assim por diante. Então você pode fazer coisas bem legais, você pode criar uma função de log e passar para o teu outro pacote para logar as coisas, é bem útil. Suporta isolamento de processo com user namespace. Eu tenho a ideia de fazer, como o Go funciona no Planine também, eu quero portar a Nash para o Planine, mas ainda não funciona. O Nash funciona no Planine, mas não tem import. Então,
eu considero ele bem mais seguro de programar no Mesh, porque ele não tem a maioria das coisas que é consideradas mais práticas nas outras linguagens. Então, vou programar de maneira segura nas outras linguagens, tipo Bash, nas linguagens de scripts, tipo Bash, ou Zish, ou CSH e por diante. Tem bastante coisa que você tem que saber, você tem que estudar bastante best practice. Por exemplo, no caso do Bash, tem bastante coisa que você tem que setar para abortar nos erros, para ele reportar as coisas que você fez erradas, senão tudo funciona magnífico quando você está testando, mas na produção dá tudo errado. Então ele não suporta wildcard, então você não pode fazer RM asterisco, ele não vai remover todos os arquivos daquele diretório. Ele não suporta expandir strings, por exemplo, aquele tilde que expande para o home, essas coisas não tem. Você pode implementar isso no Nest, mas por default não tem. A string é uma string do Go mesmo, igual uma string do Go, não tem nada demais. Não tem um monte de coisa que tem a mesma shells que eu não usava e que não vejo muita necessidade. Se alguém for usar um dia e achar que tem uma coisa que é muito útil também, pode open source, né? Então dá ideia lá que a gente pode ver se faz sentido. Então, é uma shell, mas não tem a maioria das coisas que caracterizam o Nest uma shell, né? Mas... então tem umas coisas que eu acho bem mais modernas, que não tem em outras shell scripts. A possibilidade de você redirecionar o output do comando para algo na rede. Então ali eu posso mandar para um coletor de log, o output do programa, ou eu posso mandar para um syslog, pode ser TCP, UDP, pode ser Unix Socket, assim por diante, pode ser aqui. O modelo de redirect dele não é aquele do Bash, ou POSIX, que é bem complicado, todo mundo faz errado, toda hora que vai usar tem que procurar na internet. Não, é bem mais simples, que é o do RC. Então, ele não mistura comandos e strings, então você nunca precisa, aquelas boas práticas de programar em Bash, que é executar o comando e tudo entre aspas, ou backtick tudo entre aspas, para ele não tornar aquilo uma lista. No Bash, no Bash, você não mistura strings e comandos. Se você quiser executar o cat no PSWD e jogar o output no content, ele tem aquele símbolo, que é um redirecionador para aquela variável. Então as coisas são bem explícitas. Eu estou ali embaixo um exemplo. Você vai executar um app, digamos que pode ser um HTTP server, e logo abaixo você faz if status for de 0, faz alguma coisa, se deu algum erro. A sintaxe é bem simples. Ali no status diferente de 0, ele só suporta um condicional. Você não pode colocar ali, como é no Bash ou no POSIX, que é um comando. Aquele bracket, if brackets, na real ele está executando um comando chamado teste. O colchete é um alias para um comando da máquina teste. Então, mas no Nest não executa comandos ali, é só uma condição mesmo. Então, ele funciona por default, não tem que configurar nada para funcionar. Então, tudo que já é considerado boa prática de programação em JavaScript já está sempre habilitado. Aquele set nem existe, tá? O set é, por exemplo, uma maneira de você configurar o Bash. Então, no Nest ele aborta no primeiro erro que ele encontrar, que seria o set-e do Bash. Ele aborta, primeira vez que ele encontra uma variável que você está tentando usar, mas ela não foi setada, ele também já aborta com um erro. E quando você usa pipelines, ele retorna o status de todos os comandos do pipe. Isso no Bash tem que colocar set, traçou, pipe fail, tal, para ter essa segurança. E só que a diferença é que no Nest você pode... tem um pipeline que falhou, você consegue verificar se o que falhou foi o terceiro comando do pipe, o quarto ou o primeiro. Assim por diante. Então, uma coisa que eu me perguntei no começo é se Go ia ser uma boa linguagem para fazer isso. Antes do Go, com certeza eu faria isso em C, com certeza seria bem mais complicado, porque o Go mudou muito a maneira como eu penso hoje em dia. Então, o que precisa para fazer uma shell? Precisa ter um mecanismo para iniciar processos. No caso, eu queria algum mecanismo para poder criar namespace, quase containers. A parte básica de scanner e parser da linguagem, controle de sinais, manipular um terminal. Não sei, mas na época eu não sabia o que mais eu ia precisar, mas no final era só isso. Então, alguns fatos sobre Go é que é o seguinte: você não pode executar algumas syscalls. No caso do Linux, você não pode executar a syscall fork, porque
porque a runtime ela é multithread. Então, quando você executa esse Syscall fork, o processo filho ele usa a mesma área de memória do processo pai. Tem aquele conceito do copy on write. Se você forca no programa em Go, acontece que toda a runtime do Go ela é reusada entre o processo pai e o processo filho. Então, pode acontecer muitas coisas erradas ali. Se no processo pai a runtime acabou de pegar um lock no filho, ela vai tentar acessar o mesmo lock, eu já tinha um lock pego, pode dar vários problemas. Então, por default, o Go proíbe o uso da Syscall fork. Ele tem um mecanismo que é a Syscall fork exec. Na verdade, eu vou falar depois. Tem outras Syskals que ele não pode executar, que é a clone, que é para criar namespace, a vfork, que é a POSIX e várias outras. Então, setseed, que é para setar o processo atual como o líder do set da sessão. SetNamespace é para fazer um processo entrar dentro de um outro namespace que já foi criado. Tudo isso é proibido no Go. E basicamente por causa disso, porque ele é multithread. Então, para isso, o que o Go tem de suporte para a execução de processo? Tem uma biblioteca da Standard Library, que é dentro do pacote OS, tem um pacote exec. Tem no pacote OS uma função chamada start process e tem essa Syscall fork exec. Em ordem, o pacote OS exec usa o start process usa o fork exec. Então, se você quiser algo bem low level, mesmo fazer bem na mão, bem mais próximo do Linux, você poderia usar o fork exec. O start process é uma abstração em cima do fork exec, um pouco mais alto nível, e o OS/exec é uma implementação bem mais alto nível. Quando eu comecei, eu pensei assim, não, vou usar o fork exec, né? Eu achei que ia precisar de uma coisa muito mais avançada e tal. Mas vistos também de achar que de fazer em C as coisas, e C faz tudo usando Syscall e é massa. Então, só que o problema foi que eu comecei a fazer isso e começou a ficar bem difícil, daí eu comecei a ver que o outro pacote, o OSExec, já tinha essas coisas implementadas, eu comecei a implementar o que o OSExec fazia, então já não estava mais fazendo sentido. Daí no final eu vi, pô, devia ter usado o pacote alto nível, o OSExec. Então, assim, o pacote OS/exec e o OS.startProcess, eles são portáveis. Então, se você usar aqueles dois, os de cima, os dois de cima, você pode funciona no Linux, no Windows, no Mac, é bem portável. Se você usar o Syscall.forkexec, é só no Linux, no Windows, e tem algumas arquiteturas que os parâmetros são diferentes, então vai ter que fazer build tags para compilar alguma coisa diferente para cada arquitetura. Não é portável. Então, a bem portável, a do OS/exec, ele é bem simples. É exec.command, um comando que você vai executar, pode passar vírgula os parâmetros. Você passa qualquer CDIN, stdout, CDE e dá um run. O run, por padrão, ele vai chamar um método start, que é público, você pode executar também na mão. Ele vai esperar o programa terminar e vai retornar depois se deu algum erro. Se eu rodar aqui. Pronto, funciona. Então, a primeira lição que eu aprendi é que é melhor usar o que tem de alto nível na linguagem, é portável, que eles entregam, que já na maioria das vezes é o que você quer. Você já partiu para algo que é mais baixo nível, que acha que tem que ter mais controle, nem sempre é a melhor coisa. Sempre você ele tem uma abstração bem legal para deixar a programação ser mais fácil e ser portável. Se você abdica disso que ele te entrega, você cai em vários problemas de implementação. Você vai ter que conhecer como é que é no Windows, como é que é no Linux, como é que é no Mac, e isso tudo já tem pronto. Então, Go e namespace, né? Quando eu comecei a ideia de fazer em Go, eu pensei assim, deve ser fácil porque o Docker é em Go, tudo que agora é moderno em containers é em Go, então vai ser tranquilo. Só que tem algumas coisas que é estranho, porque com o Go você não pode executar essas escalas de namespace, como é que você vai fazer isso em Go? Então, a diferença, como eu falei, Go não pode forcar. Então, Go ele tem um suporte a namespace que é nessa função forkexec. A função forkexec ela existe para possibilitar o programa em Go forcar e ela tem um espaço
entre o fork e o exec em que os desenvolvedores do Go deixaram uma brecha para você executar algumas coisas antes do processo filho ser executado. O que eles fazem? Depois que executam a Syscall fork, eles dão um lock na runtime. Então, a runtime para de executar, e aí tudo que você passa de parâmetros para a Syscall fork exec, ele executa nesse meio tempo em que a runtime está pausada, depois ele habilita a runtime de novo, e aí ele executa o programa filho. Então, o fork exec é a única maneira segura de você criar processos em Go. Então, na função fork exec do Go, tem um parâmetro que é o sysproc-attr. Esse sysproc-attr, dependendo da arquitetura, você passa parâmetros diferentes. Então, no caso do Linux, para criar namespace, você passa os parâmetros da Syscall clone. No caso de outra arquitetura, você passa os parâmetros, no caso do Windows, passa os parâmetros mais focados para o Windows. Como eu usei o S/exec, no caso do Linux, eu passo os parâmetros de namespace. Então, outra lição é a seguinte, se quiser, eu penei bastante nisso, porque para criar namespace, como eu estou na Shell e eu tenho que criar um processo filho, eu vou mostrar depois como é que funciona o RFork, mas eu não queria criar um processo filho, eu queria que a minha Shell ela entrasse no outro namespace, eu não queria forcar. Então, eu penei bastante nisso em como fazer isso funcionar. Porque eu queria fazer como se eu faria isso em C. Então, se você quiser fazer uma shell em Go ou algo Go com container, você tem que saber que é impossível fazer com que aquele processo em Go ele entre num outro namespace. Você tem que criar um outro processo. Só que o problema é que não é um problema, na real. A boa notícia é assim, se tem um programa que é multithread, essa é a única maneira segura de se fazer. Então, mesmo se eu fosse fazer em C, eu teria que fazer isso. Se eu quisesse ter alguma concorrência no meu programa. Então, se vocês podem verificar, no caso, até o LXC, para dar o NS Enter, ele forca primeiro, faz tudo o que tem que fazer de namespace, e depois ele executa o programa. Então, assim, o que o Go faz, na real, é a maneira correta. Então, o parser do Go. Como eu não tive muita experiência com criação de linguagem e tal, eu acabei escrevendo o parser, o Lexer e o parser dele na mão. Aquela fase do Ken Thompson também. Tipo, o Lexer é tão simples que vale a pena você fazer ele na mão. Você não precisa usar uma ferramenta que nem a ferramenta Lex do Unix ou outras várias que tem no GNU. Aquele link, são dois links ali. Um é sobre um interview com o Ken Thompson e de baixo é um artigo do Host Talks falando sobre como você fazer um parser com mensagens de erro para o usuário. E ele fala que, na real, que tem toda aquela briga, né? Faz o parser na mão, usa o YAC, Bison e tal. Tipo, os desenvolvedores do Go tem essa diferença, o Bruce Cox prefere usar o YAC, o Ken Thompson também, só que o Robert Bismer prefere fazer na mão. Só que ele fala que, na real, faz com que você está mais acostumado ou acha que é mais fácil. No caso, eu fiz na mão. Então, vocês vão ver que, sim, um Lexer em Go é muito simples, ele pode ser concorrente. E tem uma palestra do Rob Pike que é Lexical Scanning em Go, que mostra como fazer um scanner concorrente em Go usando channels de maneira muito simples. Então, assim, é um problema que às vezes pode pensar que é um pouco complicado, mas é bem legal fazer em Go. Então, o Lexer do Nash é bem pequenininho, tem 500 e poucas linhas de código, 3 data types só, ele é concorrente e ele também, por exemplo, na sintaxe, ela suporta semicolon para terminar os statements, só que é opcional, igual no Go. E isso tudo tem no Lexer. Aqui eu ia mostrar, só que não vai dar tempo. Tudo isso aí que eu estou falando, essa API o Nash ele é resolvido como uma biblioteca, então o Lexer dele, o parser e o engine para executar as coisas são expostos como uma biblioteca, então você pode embedar o Nash dentro do seu programa. Então, se você quiser fazer uma ferramenta para analisar código, você pode importar o Nash e usar. Então aqui eu vou ter que passar que eu estou sem tempo. Então, o parser dele é um recursive descent parser, também feito na mão, e acho que a parte mais complicada do projeto. Eu já acabei refazendo ele umas 2 vezes já,
para tentar deixar ele mais simples. Hoje eu acho que ele está bem legal, está bem fácil de ler, legibilidade dele, está bem bacana. Ele é inspirado no parser do próprio Go, do Robert Bismarck, a biblioteca de Go/parser, se você for usar, é um recurso de parser também. E agora no Go 1.8, o próprio parser do Go não usa mais o YAC. O parser do Go é feito na mão também. Então tem aqui um pouco como você pode usar. Se você quiser fazer um programa para analisar Nash Script, você só importa github.com, labs, nash/parser. E a função de parser é só você criar um novo parser, passando o conteúdo string do código-fonte, parser.parser. Depois você pode navegar nos nós, na abstract string. Então aqui é só a estrutura de dados do parser, também ele é muito simples, não tem nada muito complexo. Aqui é o código que inicializa o parser. Você pode ver que o Nash tem bem poucas keywords, são 10, se não me engano, 9 keywords. Ele é bem, a linguagem é bem simples mesmo. O parser dele, o código é... Não sei se todo mundo aqui conhece o recursivo TC de parser, mas ele é bem trivial, não tem nada muito complexo, não tem nenhuma teoria muito maluca. É bem tranquilo mesmo, se alguém quiser contribuir, quiser com o projeto, eu acho que é bem tranquilo. Então, uma coisa que eu aprendi desde o começo que foi o seguinte, conforme eu colocava bastante feature na linguagem, depois também refatorar ela e melhorar, ia ficando complicado. Então, algumas coisas que eu adicionei no começo, eu acabava não usando nos scripts, eu já fui tirando. Isso facilitou muito eu poder refazer. Como eu falei que eu refiz o parser umas 2 vezes, o fato da linguagem ser simples e o código-fonte ser pequeno possibilitou muito eu poder mudar o projeto. Eu conseguia deixar a API pública intacta, sem mexer, e eu conseguia mexer no core da linguagem bem rápido. Então, o projeto evoluiu bem fácil pelo fato de ele ser bem simples. Então, uma coisa que eu aprendi assim, adiciona 90% das features que você realmente usa, inicialmente, e não adiciona aquelas coisas mais complicadas na primeira release, ou o que você puder, de alguma maneira, contornar, ou usar algo externo, porque a primeira release você nunca tem certeza da implementação. Então, o fato de você deixar isso simples te facilita depois você poder arrumar os problemas do passado. Se você já faz a primeira versão com tudo pronto, que a release 1.0 já entrega tudo, depois você poder fazer esse refactor vai ser muito complicado. Normalmente nas empresas a gente nunca tem esse tempo de refatorar porque a primeira versão já tem tudo e depois demora muito. Então, muita coisa não tinha, então deixar de fora essas coisas que são desnecessárias. Por exemplo, generics no Go é um bom exemplo. Se você colocasse na primeira versão, seria muito difícil desenvolver a linguagem. A engine é bem simples também. A única coisa que ela faz, o parser, o output do parser é um abstract syntax tree, são uma árvore de nós. A única coisa que a engine faz, ela navega nessa árvore e vai executando. O executar é a parte de executar os processos, que eu falei lá, usando aquela biblioteca os.exec. A API é bem simples, nash.exec, a API do engine é só isso, então tem dois endpoints, que é nash.exec e nash.execfile. Então eu consegui manter isso desde a primeira versão, é a mesma API, então vou falar agora por quê. Então aqui, ó, a API que o usuário pode importar é github.com, labs nash, e tem uma API interna, que é github.com, labs nash internals sh. O Go, ele tem esse conceito do pacote interno, que eu não sei se todo mundo conhece. O pacote interno garante que ninguém consegue importar a tua implementação interna do projeto. Então, com isso, eu consegui evoluir o core da linguagem, mudei, tirei várias funcionalidades, coloquei e refiz de maneiras diferentes e a API continuava mesmo. Esse pacote interno é muito usado no core do Go. Então, tem bastante coisa interna do Go que você não consegue usar porque o compilador do Go ele não consegue importar nada que tenha interno. Então, aqui é um exemplo de embedding. Então, basicamente, se você quiser embedar Nash na sua linguagem, se você quer executar scripts no seu servidor, você não quer colocar o Nash lá, mas você quer executar comandos, você quer fazer pipelines, coisas desse tipo. É bem simples, você cria nash.new e nash.exec. O primeiro parâmetro é uma informação só para estar nos erros, pode ser um nome do arquivo que você está executando ali. E o segundo parâmetro é uma string do conteúdo que você quer executar. O outro é execfile.
Então aqui, se você quiser setar, se você quiser pegar o stdout, o std, você pode criar um buffer, um bytes.buffer, e passar sh.setstdout, pode passar esse buffer. Depois que ele executa, você pode obter o resultado da execução do script. Então, outra coisa que eu aprendi, assim, se você tem que garantir uma API estável por bastante tempo, essa feature do Go do pacote interno é muito bacana. Porque você consegue ter segurança de que você não está quebrando ninguém, você só tem que garantir que a sua API externa seja mantida. Pena que eu não tenho mais tempo, eu queria mostrar até a implementação disso, que é bem legal. Mas basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Pessoal, uma pergunta. Martel, você consegue rodar aí no Git lá, tem o exemplinho rodando embaixo? Enquanto o pessoal faz as perguntas, fica legal. Então aqui, é que eu ia rodar os exemplos, só que não deu tempo. Né? Então aqui... Apaga a luz aqui da frente. Dá para enxergar o terminal ali? Então, ali é o Nash. Então é uma shell comum, ele funciona com várias coisas como você esperaria. Ops. Pipelines, você pode... variáveis. No GitHub do projeto tem vários exemplos lá de como funciona e tem uma especificação da linguagem. Então, por exemplo, o que eu falei no Nash, ele é separado comandos de strings, né? Então, só um exemplo aqui para ele. Então, tá vendo que eu criei uma variável files a partir de um find, ponto. Então, todos os arquivos atuais, ele jogou numa lista nessa variável files. Então, eu posso acessar eles como um array. Então, ele suporta aquele IFS, não sei se todo mundo conhece, é uma maneira de você splitar o output de um comando em numa lista. Se você colocar ele vazio, IFS igual a vazio, o output do comando vai ser uma string. Então agora o file vai conter todos os arquivos. Vamos ver só. Mas então, a shell é bem simples. Se você for usar, você vai ver que tem bastante coisa parecida com a shell comum como o Bash. Ele não vai ter aquelas features obscuras do Bash, aquelas coisas mais que quase ninguém usa ou que é bem estranho. Na real, ele tem todas as funcionalidades que eu preferencialmente usava no shell script. Não tem nada muito mais avançado. Basicamente é isso. Can you elaborate on your reasoning behind not having wildcards in the language? Sorry. The wildcards, like asterisks. Okay. The reasoning. Why? Can you elaborate? Because of when you create shell scripts, the fact that you can use a wildcard, you don't have sure that this directory, you don't have sure that what is the files that are inside this directory. Then I believe when I create a shell script, I never use the asterisk, the wildcard, because it's not. I don't think it's safe. I prefer put the contents of all the files in a variable, then iterate this variable to look for the files that I need. Instead of the directory could be empty, and the asterisk will broke my script. For example, when you put the wildcard asterisk in Bash, they will expand to
all the files that exist in this directory. And this code broke the script if the directory is empty or the file is not there, things like that. Then I put in the contents of all the files in a variable. I can look if the file is in the directory before use the function or something like that. Sorry for my English. Good, thank you. Just a quick follow-up is I think do you hope for this shell to compete with other common shells? No. Okay. I use it's for personal use. Yeah. Today I'm using a piece inside the company for some projects, but it's only me. I have some friends that are using because another friend is using, literally is using, but a few people are using. Because my take, and I understand your reasoning for the wildcards, but my take is that if it had wildcards, it could be very competitive with many other shells, but I think the wildcards would probably be a deal breaker for many people to compete with something like Bash, but Yeah. Good thought. Você vai ter uma boa papo aí com o João aí durante o happy hour. Bem, obrigado. Valeu aí pelo Thiago. Corajoso, muito bem.